Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, essa nossa aula ela vai ser uma aula de revisão para a prova mensal. Então, a gente vai abordar apenas o capítulo 8, que está bem fresco na memória de vocês. Então, vai ser muito fácil mesmo. Então, vou voltar a falar o que a gente já tinha debatido nas duas aulas anteriores, as aulas introdutórias ao capítulo 8, que a gente finalizou a aula passada. Então, esse conteúdo está muito fresco na cabeça de vocês, então é impossível que vocês tenham uma nota baixa. Mas cada, cabe a cada um se esforçar ao máximo com as anotações de vocês, com as minhas explicações, com as atividades, para retirar uma boa nota na nossa prova mensal. Então a gente vai começar a falar sobre a cafeicultura no Brasil escravista, lá no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, que vocês recordam bem de quando e onde começou o plantio de café no Brasil. Foi no Rio de Janeiro, lá por meados do século XVIII. Então a gente vai perceber essa transformação do Brasil anterior ao café, século XVII e XVIII. O principal produto de exportação brasileiro era o açúcar e os derivados oriundos da cana-de-açúcar. Então, o café começa a tomar espaço com a decadência da exportação do café, do açúcar também. Ele começa a criar espaço no continente europeu e no continente norte-americano. Então o Brasil começa a exportar muito para a Europa e para o continente norte-americano. E no século XIX e XX, o café se torna o principal produto de exportação brasileiro. A gente não pode esquecer isso. Isso é um dos principais itens a ser avaliado na nossa prova mensal. Então a gente vai ver que no Rio de Janeiro, lá no Vale do Paraíba, a gente tem uma mão de obra escrava nessa produção do café. A gente vai ver que metade da população do Rio de Janeiro naquela época ela era escrava. Então você vê a força do café movido pela mão de obra escrava. Então a gente vai ter uma discussão sobre o Vale do Paraíba, e que está diretamente ligado ao tráfico negreiro atlântico, pois essa prática ela só era possível até então com a mão de obra escrava. Então a gente vai ter um grande número do fluxo de tráfico negreiro nessa época para abastecer as grandes fazendas, os latifúndios, que são esses grandes territórios rurais. E a gente vai ver que o território do Vale do Paraíba ele era muito rico, a terra muito fértil e o clima era próprio para o plantio do café. Então ele se destacou muito nesse lugar. Então a gente vai ver também, logo após a decadência da produção de café, que está inteiramente ligado à proibição do tráfico negreiro atlântico. Sem mão de obra, você não tem produção. E também a gente vai ver as técnicas de manejo do solo, elas não eram apropriadas, elas eram ultrapassadas. Então isso levou ao declínio da produção de café no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro. Terras inférteis, proibição do tráfico negreiro. E a gente vai ver outra parte importante,
que os escravos, como eles não poderiam ser mais trazidos do continente africano, eles eram comercializados entre fazendeiros brasileiros. Então, o escravo ele ficou super valorizado, muito, muito caro. Então, os pequenos fazendeiros eles acabaram quebrando e vendendo seus escravos para os fazendeiros mais ricos, que tinham mais posses, mais terras. Então a gente vai ver no decorrer do capítulo que em determinado momento não era mais vantajoso obter a mão de obra escrava, porque os escravos estavam muito caro mesmo. E a gente vai ver que uma lavoura de café ela durava apenas 40 anos, então aquele território de plantio ele já não serviria mais para ser replantado uma nova lavoura, pois a terra já estava muito fraca, ela já tinha sido muito sugada. Então era necessário desmatar outra área para poder fazer plantio. Então a gente tem um crescimento acelerado da produção de café no Vale do Paraíba e a gente tem um declínio a partir desses momentos chaves, que são proibição do tráfico negreiro atlântico e fertilidade do solo, técnicas de manejo ultrapassadas. Nesse contratempo, a gente também tem uma ferramenta muito importante para a economia brasileira na época, que foi a ferrovia para o escoamento dos produtos do café. Então, trouxe as ferrovias, as primeiras ferrovias, elas vieram para o escoamento do café, exclusivamente para o escoamento do café, pois até então o café ele era escoado no lombo das mulas, e isso demorava muito e custava quase que a metade do lucro total do produto, ele era gasto no transporte. Então o trem, a ferrovia, as estradas de ferro, elas vieram para aumentar a renda, o lucro em cima do produto, escoar mais rápido, exportar mais mercadoria. Então o Brasil nessa época ele estava em destaque por ser um dos maior produtor de café para a Europa e para os Estados Unidos. O café brasileiro era muito valorizado, porque ele conseguia produzir em grande escala por ter esse território que era tão propício para a plantação do café. Então a gente vai ver que a estrada de ferro ela veio para o barão, um dos primeiros donos de estrada de ferro foi o Barão de Mauá e o Barão de Nova Friburgo, que eram grandes latifundiários do Rio de Janeiro, que eles conseguiram trazer lá da Europa essa tecnologia que até então não existia no Brasil para o escoamento dos grãos de café para os portos, para serem exportados para a Europa e para o continente norte-americano. Bom, gente, é um conteúdo bem simples, muito rico, de fácil entendimento, como vocês estão vendo. A gente vai focar nesses pontos principais na nossa prova mensal. Eu espero que todos consigam obter a nota máxima, que é o que a gente sempre almeja. Claro que eu não vou facilitar para vocês, mas o conteúdo já diz tudo, já deixa tudo esclarecido, tá muito na cara, então vocês não vão sentir dificuldade para responder a nossa prova e eu espero que todos tirem uma nota excelente, que todos fiquem satisfeitos.
E é isso, gente. Boa sorte na prova.